O general brasileiro levantou a mão e interrompeu o oficial americano. Não vou mandar meus homens morrerem de novo. Em novembro de 1944, Mascarenhas de Moraes chocou o alto comando ao recusar uma ordem direta dos Estados Unidos. Descubra como os pracinhas brasileiros deixaram de ser bucha de canhão para se tornarem os heróis soberanos que o mundo aprendeu a respeitar. No dia 29 de novembro de 1944, o clima no quartel-general da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, na Itália, era mais frio que o gelo dos Apeninos. O choque desta narrativa começa quando o general Mascarenhas de Moraes tomou uma decisão que poderia ter encerrado sua carreira, mas que salvou centenas de vidas brasileiras. Um coronel dos Estados Unidos acabara de entregar a 3ª ordem de ataque ao Monte Castelo em apenas 72 horas. 196 pracinhas já haviam caído nas tentativas anteriores, vítimas de um planejamento falho que ignorava a lama, a falta de artilharia e a visibilidade total que os alemães tinham das encostas. Mascarenhas olhou nos olhos do aliado e recusou. Ele não aceitaria mais missões suicidas. O mistério dessa recusa reside no fato de que, para o 5º Exército dos Estados Unidos, os brasileiros eram vistos inicialmente como tropa de fixação, destinada apenas a manter o inimigo ocupado. No entanto, Mascarenhas exigia que a Força Expedicionária Brasileira fosse tratada como uma força soberana. A precisão com o propósito estratégico do general brasileiro ficou clara. Ele não era contra o ataque, mas contra o massacre. Enquanto o comando americano pressionava por resultados rápidos para satisfazer Washington, Mascarenhas exigia apoio de artilharia pesada e cobertura aérea. Aquela tensão inicial gerou documentos oficiais americanos que exigiam punições por insubordinação, papéis que o general brasileiro simplesmente trancou em sua gaveta e ignorou durante toda a campanha. A virada dessa história ocorreu quando a resistência de Mascarenhas começou a dar frutos morais e táticos. Em fevereiro de 1945, após meses de recusas e exigências por melhores condições, a Operação Encore foi lançada. Desta vez, com o apoio maciço de obuses de 105 e 155 mm, além dos caças P-47 Thunderbolt, os brasileiros finalmente fincaram a bandeira no cume do Monte Castelo. A vitória provou que o general estava certo. A coragem dos pracinhas era imensa, mas não deveria ser desperdiçada por arrogância logística dos aliados. Mas o conflito silencioso não era apenas contra os generais americanos. Havia uma guerra de valores. Em janeiro e fevereiro de 1945, novos documentos dos Estados Unidos chegaram à mesa de Mascarenhas. Eles acusavam os brasileiros de desviar suprimentos, remédios e comida para a população civil italiana faminta. A ordem era clara: ignorar os civis para preservar a logística. Mascarenhas novamente guardou os documentos na gaveta. Para os pracinhas, onde houvesse um brasileiro, não haveria fome. Eles dividiam suas rações e seus médicos operavam crianças italianas com pneumonia, usando penicilina desviada do estoque militar. Essa insubordinação humanitária foi tão profunda que o Papa Pio XII reconheceu oficialmente o Brasil como o exército que trouxe a caridade para o fronte. Refletir sobre 1944 é entender que a soberania se conquista com a firmeza de caráter. As consequências das decisões de Mascarenhas garantiram que, na ofensiva final de abril, os brasileiros fossem tratados com o respeito devido a uma divisão de elite, culminando na rendição de quase 15 mil alemães em Fornovo de Tarô. Concluímos que a Força Expedicionária Brasileira venceu 2 guerras, uma contra o nazismo e outra pela própria autonomia e dignidade frente aos seus aliados. Ao final, os 2 documentos americanos que nunca saíram da gaveta de Mascarenhas são os troféus mais valiosos da história militar do Brasil. Eles representam o direito de dizer não quando a vida humana está em jogo. Hoje, as placas em Montese e Pistoia lembram que os brasileiros não foram apenas conquistadores, mas libertadores que souberam desobedecer para salvar. O legado de Mascarenhas de Moraes é a prova de que a disciplina militar nunca deve silenciar a consciência moral de um comandante. O general Mascarenhas de Moraes provou que o Brasil não aceita ordens que ferem a honra e a vida. Você sabia que nossos heróis enfrentaram até o comando dos Estados Unidos para proteger seus soldados e o povo italiano? Deixe seu like em honra a essa coragem e comente abaixo: qual cidade italiana você gostaria que a gente visitasse na próxima história?